a pessoa que está assistindo em casa, né? Às vezes ela se identificou com alguma dessas maneiras de pensar, de enxergar o mundo, né? Isso vai distorcendo a forma com que a pessoa constrói a realidade em torno dela. Então, às vezes, o mundo factual não aponta para aquela direção, mas ela está com uma lente que faz com que ela enxergue aquilo daquela maneira, né? E essa construção dessa... Vamos imaginar que a pessoa que está assistindo, ela tem um óculos que ela usa com uma lente que distorce o mundo. E essa lente faz ela enxergar como ela faz ela se enxergar como sendo incapaz. Como é que é a construção dessa lente? Quem que construiu ela? É interessante. Imagino que a família em volta influencie, os amigos. Uhum. Acho que é onde nasce essa crença, né? Essa crença como é que central. surge? Então, nós também nascemos... e só para que as pessoas se identifiquem, aí depois vocês me puxem de novo para essa pergunta. Então, nos seus momentos mais difíceis, mesmo que você não tenha um transtorno mental, às vezes você vai se identificar com alguma dessas crenças. Eu sou incapaz, ninguém me ama, eu não tenho valor, e o mundo é totalmente sem esperança. Ou o mundo é muito perigoso, eu sou muito fraco ou frágil. Então, mais ou menos essas 6 crenças. Então, nos momentos mais delicados que todos nós temos, em algum momento, nós pensaremos isso. Aí, indo para a sua colocação, como é que surge isso? Ninguém nega que a gente nasce hoje com temperamentos, com tendências de ver o mundo. Alguns de nós nascemos mais agitados, choramos mais, tínhamos mais dificuldade de dormir. Qualquer estímulo barulhento já nos deixava mais ansiosos. Então, se você já nasce com essa tendência de ser afetado, inclusive naquela conversa tem um temperamento, tem um domínio de personalidade chamado afetividade negativa, que às vezes se mistura com neuroticismo, né? Então, alguns de nós nascemos com tendência ao neuroticismo, a respondermos mais emocionalmente a coisas negativas. E aí, então, essa é a base. Aí, quando você vai crescendo, né, pode ser que você tenha também um ambiente estressor, que te colocou muitas demandas para você, que você não foi capaz de resolver, críticas, ofensas, abusos, críticas sociais na escola são muito fortes também, e você acaba desenvolvendo convicções, camadas de pensamento sobre você mesmo, sobre como as pessoas funcionam e sobre como é que é o mundo ou o futuro. Então a gente vai organizando isso. Tá? Então uma adolescente pode pensar, eu não sei falar em público. Toda vez que eu falei em público no meu colégio, eu gaguejava, as pessoas riam de mim, era um desastre, eu só tirava 0. Né? E aí essa pessoa já constrói essa primeira camada de crença, né? Ou suposições, eu não posso falar em público. Se eu falar em público, vai ser um desastre. E aí a pessoa vai evoluindo, vai crescendo mais. Aí chega um momento que ela tem que trabalhar numa empresa, ela trabalha bem, e agora ela é líder de um grupo, líder de uma equipe, e ela precisa falar em público. Uhum. Aí o que é que essa pessoa já começa a catastrofizar, e aí ela pensa, nossa, não vou dar conta. Eu sou incapaz. Às vezes esse pensamento, eu sou incapaz, ele não está tão consciente, não. Às vezes, na terapia, numa avaliação psiquiátrica, isso se torna mais evidente. Né? Então é mais ou menos assim que essas crenças vão se formando. É mais como camadas. Você vai construindo sua própria realidade. E a pessoa que ela tem essa crença, mas ela não sabe, talvez ela vendo aqui no podcast esteja pensando que ela possa ter. O que acontece na vida dessa pessoa? Porque a partir do momento que eu tenho uma verdade dentro de mim, né, que eu penso sobre a minha capacidade, eu falo, eu não sou capaz, eu não vou dar conta, de alguma maneira, ou eu vou parar de enfrentar situações por medo, ou eu vou me sabotar ali antes do enfrentamento, para eu reafirmar a minha crença de alguma maneira. Então, se essa pessoa não tem isso consciente, ela pode começar a ter
ter uma confirmação dessa crença por evitação, né? Dos processos ali da vida, né? Isso é muito interessante. Nós temos uma tendência, quando a gente tem um pensamento quente, nós também chamamos dessa forma, né? O que é um pensamento quente? É um pensamento, uma ocorrência mental que desperta muita emoção. Isso é um pensamento quente. Um dos pensamentos, esse pensamento quente que você falou nossa, eu não consigo, eu sou incapaz. Eu não consigo terminar meu TCC. Eu não consigo terminar meu trabalho. Eu estou enrolando os meus prazos. Eu não consigo fazer minha programação. Eu não consigo levantar da cama. Eu não consigo paquerar, enfim. Né? Então, aí você volta só à sua pergunta, eu acabei me perdendo. Eu falei da pessoa que ela acaba evitando ali a situação e confirma essa crença. Essas crenças que as pessoas têm, geralmente elas se confirmam automaticamente. A gente tende a confirmar essas convicções errôneas porque fazem sentido. A pessoa não tem um outro parâmetro resolvido, por exemplo, nossa, gaguejei, né, numa entrevista. Só pode ser porque eu sou um fracasso, porque eu sou um desajeitado, porque comigo tudo dá errado. Porque essas foram as camadas de significado que eu aprendi a ter. Eu não tive outras que me dariam uma outra camada, um amortecedor cognitivo. Não, calma aí. Mesmo se você gaguejar, não necessariamente vai estar tudo perdido. E se gaguejar, o que isso significa? Não tem tanta importância assim. Né? E se você não entregar tudo perfeito, ou não for capaz de fazer as suas atribuições no seu trabalho, na sua empresa, não é o fim do mundo, você pode conversar com seu chefe. Né? O que acontece é que as pessoas não aprenderam essa outra camada cognitiva, protetora, ou estão em um momento em que o que está mais em operação são essas camadas mais interpretativas, com vieses negativos. Então, tudo o que acontece fica interpretado sobre esta ótica. Então acaba se confirmando. E aí, por se confirmar, é desagradável, né? Você se ver incapaz de concluir o seu trabalho. As pessoas que procrastinam, talvez hoje seja uma das coisas que mais as pessoas concordam, é que todos nós procrastinamos, né? Uma outra palavra da modernidade, procrastinar, né? E é verdade, a gente procrastina muito e algumas pessoas muito mais. Então, essa pessoa que está procrastinando, ela também pensa, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou dar conta. Ela simplesmente evita iniciar o trabalho. E quando ela evita, o que faz sentido? Pergunte-se, né? Quando você evita fazer a tarefa que você precisa fazer, qualquer que seja, você sente que esse pensamento que você tem sobre si mesmo, de que você é incapaz, de que você não consegue, fica mais forte ou mais fraca? Fica mais forte. E só falar isso aqui também, num contexto apropriado, já é uma pontinha. Quer dizer que se eu parar de evitar, eu posso testar de fato se eu sou incapaz? Aí a pessoa vê que tem um looping, né? Um ciclo aí. Eu penso tais coisas, me comporto de determinadas maneiras, geralmente evitativas, e os resultados confirmam. É um paradoxo. Talvez o senso comum chamasse isso de autossabotagem, né? A pessoa entra naquele ciclo de não fazer e confirma a crença negativa e etc. E as pessoas são muito criativas para justificar as crenças que desenvolveram, né? Eu lembro uma vez, isso deve fazer uns 7 anos já que eu atendi essa pessoa, foi na clínica escola. Era um paciente que tinha uma dessas crenças que a gente está comentando aqui, de que de que as pessoas, e é interessante que você comentou no início lá, que os pacientes desenvolvem uma visão de que eles são muito centro do mundo, né, e todo mundo está olhando para ele, todo mundo se preocupa com o que ele está fazendo. E essa pessoa estava no supermercado e ela veio para a consulta porque ela teve que ir embora do supermercado numa crise de ansiedade e tal. E ela tinha certeza que ela chegou com essa queixa. Olha só, pessoal, vamos detalhar isso daqui. A queixa foi: eu tive aquele problema de ansiedade no supermercado, e aí a frase que ela construiu, e essa eu lembro que foi
escrevi muito bem na época para a professora. A frase era: as pessoas do supermercado estavam me olhando e rindo de mim. Essa foi a frase. Aí eu comecei a debulhar a frase. Falei, bom, quais as pessoas? Aí eu descobri que não eram as pessoas, eram duas pessoas. Eu perguntei, mas quem que são essas pessoas? Eram duas senhoras. Falei, mas que evidência que você tem para me trazer de que elas estavam olhando para você e rindo de você? Não, eu estava com elas no mesmo corredor, elas estavam conversando e rindo. O paciente tinha certeza que era dele. O mundo, na cabeça dele, se construiu de uma forma que só podia ser aquela conclusão. Ele não conseguia, como você comentou, ter um escape cognitivo, um amortecedor cognitivo, para quem sabe pensar, talvez elas estejam rindo de outra coisa, não de mim, era dele. Até que um momento eu fui fazendo, né, fui apertando ele ali, naqueles questionamentos que a gente faz. Chegou no final da linha, eu perguntei, mas quais são as evidências que você tem que duas senhoras de cabelo branco estavam no supermercado terça-feira de manhã rindo de você? Do outro lado do corredor, longe. Aí é aquele momento da terapia que acho que vocês já devem ter passado muitas vezes, que o paciente dá uma tela azul. E pup! Não, mas então elas não estavam rindo de mim? Aí abriu-se esse amortecedor cognitivo. Opa, talvez existe uma outra explicação para o mundo, que não você e estavam rindo de você. Aí a gente foi fazendo experimentos de exposição e ele descobriu que o mundo não estava nem olhando para ele.